Bom dia, queridos amigos, tudo bem com vocês? Vamos a mais um devocional de Charles Spurgeon. Nesta manhã do dia 12 de junho, o devocional é o da noite e a palavra para meditarmos está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz assim a palavra do nosso eterno Deus: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Amém. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção em cada palavra que eu ler aqui. Esse devocional está muito especial e ele explica a salvação. Tava com saudade dos passarinhos cantarem. Já teve vezes que eles fizeram um auê aqui no fundo do meu devocional e fica a coisa mais linda. Hoje eles estão meio quietos. Mas então prestem bem atenção em cada palavra. Ela explica a graça. E eu gostaria que vocês entendessem neste devocional de uma vez por todas. Quem ainda não entende, quem ainda faz o seguinte questionamento: será que Deus vai me salvar? Será que eu estou salvo? Muitos se perguntam, muitos têm essa pergunta, mesmo conhecendo a Cristo, se perguntam: será que Deus vai me salvar, vai me perdoar? Então, hoje está aqui a resposta para as suas perguntas, nessa leitura de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. E vamos à leitura. O apóstolo usa o pretérito perfeito e diz que nos salvou. Crentes em Cristo Jesus são salvos. Eles não são considerados pessoas que estão num estado de esperança e que poderão finalmente ser salvos, mas eles já são salvos. Salvação não é uma bênção a ser desfrutada sobre o leito de morte e ser cantada num estado futuro no céu, mas uma dádiva a ser obtida, recebida, prometida e desfrutada agora. O cristão está perfeitamente salvo nos propósitos de Deus. O Senhor lhe deu a salvação e esse propósito está completo. Ele também é salvo pelo preço que foi pago por ele. Está consumado. Foi o clamor do Salvador quando morreu. O cristão também está perfeitamente salvo em sua aliança, pois como caiu em Adão, agora vive em Cristo. Esta completa salvação é acompanhada por um santo chamado. Aqueles a quem o Salvador redimiu sobre a cruz no devido tempo são efetivamente chamados pelo poder de Deus no Espírito Santo para a santidade. Eles deixam seus pecados. Eles se esforçam para ser como Cristo. Escolhem a santidade, não por qualquer compulsão, mas pela ação de uma nova natureza que os leva a regozijar-se na santidade, tão naturalmente quanto antes se alegravam no pecado. Aleluia! Deus não os escolheu nem os chamou porque eram santos, mas os chamou para que pudessem ser santos. E a santidade é a beleza produzida pela natureza, pela sua obra neles. As grandezas que vemos num cristão são tanto o agir de Deus quanto a própria expiação. Portanto, é realçada a doce plenitude da graça. Portanto, é realçada a doce plenitude da graça de Deus.
A salvação deve ser de graça, pois o Senhor é o autor dela. E qual motivo, além da graça, poderia movê-lo a salvar o culpado? A salvação deve ser de graça, pois o Senhor trabalha de tal modo que nossa justiça é excluída para sempre. Tal é o privilégio do cristão, uma salvação presente. Tal é a evidência de que ele é chamado a ela, uma vida santa. Aleluia, glória a Deus, glórias a Deus. São duas evidências, um privilégio, uma salvação presente e uma evidência que eu fui chamado, uma vida santa. Aleluia. O mundo tenta incutir em nós, dizendo que é chato ser cristão, que vai ter que ter muitas regras, muitas coisas a se deixarem, e não é isso, não é esse o sentido do Evangelho. Quando creio em Cristo Jesus, eu sou salvo imediatamente, independente das minhas atitudes. Sim, pode chocar muita gente, independente das minhas atitudes. Se eu creio num Deus que me libertou, me resgatou, na mesma forma que eu morri no Adão, morri pelos meus pecados, em Cristo eu sou reavivado. Então não é que eu vou ter uma vida santa, sem pecado nenhum, mas a minha atitude de conhecendo a Cristo é de gratidão, é de uma vida de renúncias, sim, de abandono do pecado. Não é que nunca mais nós vamos pecar, mas há um contristar no coração toda vez que acontece um deslize, um erro. Não é uma desculpa para continuar pecando, não. Que todos entendam nesta manhã. Mas quando conhecemos a beleza, a santidade de Deus, que Ele é perfeito, Ele criou um plano perfeito. Quando caímos junto com Adão, Ele trouxe seu Filho Jesus para morrer pelas minhas falhas, pelos meus pecados, sabendo que não somos capazes de ter uma vida santa. E quando reconhecemos todo esse amor, todo esse mistério, essa grandeza, a nossa atitude vai ser sempre de abandonar o pecado. Independente se você caiu nele novamente, aí você olha e diz, não, dessa vez não vai ter jeito, Deus não vai me perdoar. Não é assim. Que todos entendam nesta manhã. Deus não escreve o seu nome no livro da vida, porque Ele diz que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Então, eu criei num Deus hoje, vamos supor, eu criei em Jesus. Meu nome está escrito lá na Bíblia, lá no livro da vida. E aí, daqui a pouco, infelizmente, minha natureza, eu peco, aí Deus fala lá para seus súditos, imagino, seus anjos, apaga o nome da Kelly lá, ela pecou, acabou de pecar, apaga. Daí eu vivo uma vida santa novamente. Volta a pôr o nome dela agora, coloca o nome da Kelly lá no livro da vida. Não, eu não creio nisso, me perdoe se alguém discorda comigo, mas eu não creio nisso. Eu creio num Deus de amor que escreveu meu nome no livro da vida a partir do momento que eu criei nele. Agora todas as minhas atitudes gerarão consequências, quem vai sofrer sou eu. Então a vida de renúncia é para o meu bem, e há deleite, há desfrute, há um regozijo quando eu
mantenho a minha vida em santidade, em obediência à palavra de Deus. Não é um fardo, não, há um desfrute, porque isso só me traz benefícios. Você andar em santidade só existe benefícios. Ai, me perdoe se eu prolonguei demais, acabei de ver aqui que eu já estou há 10 minutos falando. Então, gostaria muito que vocês entendessem essa atitude da graça. Não é por mérito, não é porque agora eu vou andar em santidade, não vou fazer isso, não vou tropeçar naquilo, não vou tropeçar naquilo outro, então eu terei a salvação. Não, tire teu mérito, é somente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gosto muito do autor de Charles Spurgeon, porque se você pesquisar a vida dele, olha quantas palavras assim que edificam, que nos fazem entender o Evangelho, nos fazem entender cada verso através de um verso aqui do capítulo. Ele faz toda uma explanação. É lindo, é maravilhoso o entendimento que ele tinha. E, no entanto, se você estudar a vida de Charles Spurgeon, ele teve depressão. Ele teve uma vida de renúncias, uma vida, parece que a mulher dele vivia de cama, tinha uma doença também. Ele também tinha uma doença, viu? Uma doença degenerativa. E quantas palavras de ânimo, quantas palavras maravilhosas foram escritas através da vida dele. E quantas coisas ele fez. Quem puder, eu tenho até um vídeo, mas é tão... um videozinho bem imaturo lá no início do canal, que eu li a biografia do Charles Spurgeon. E ali relata quantas coisas ele fez, quantos livros ele escreveu, quantas igrejas ele fundou. Deixa eu lembrar aqui, igrejas e locais beneficentes, eu esqueci. Mas dê uma lida lá e veja instituições. Perdão. Ele respondia 500 cartas em média, porque naquela época não tinha o digital, né? Não dava para responder e-mail, mandar um WhatsApp. Eram cartas escritas à mão, através do próprio punho. Hoje a gente digita ali, tudo é rápido, ou você fala, manda áudio, não é? Então pare e pense, se hoje você até uma lição para nós, que não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Sabe quantas cartas ele respondia em média por dia? 500 cartas. 500 cartas. Quantos livros você lê, ou quantos livros você lê por dia? Tá falando aqui que ele lia 6 livros teológicos em média por semana. Quantos livros você leu no ano? Publicou 3.561 sermões e 135 livros. Que mais aqui? Uma hora que vocês puderem ver, batizando em torno de 14.692 pessoas. É assim uma lição. Um homem que ainda... ele fala que ele tinha reumatismo. Vou ler aqui rapidinho para vocês, já demorou bastante, mas quem tá aqui é porque vai ser edificado e gosta de me ouvir também, né? Ainda jovem, desenvolveu gota e reumatismo. E quanto mais a idade avançava, mais essas enfermidades o debilitavam. A delicada condição de saúde de sua esposa também era outro fator agravante. Por diversas vezes, Spurgeon teve que se ausentar de seu púlpito por recomendação médica. Nos anos de 1880 foi diagnosticado com Bridge, uma doença degenerativa e crônica sem cura.
Ao final de seu ministério, Spurgeon enfrentou muita oposição, o que desgastou ainda mais sua debilitada saúde. Em 1891, sua condição agravou-se, forçando-se a convidar um pastor dos Estados Unidos a assumir temporariamente a função principal de sua igreja. Em 1892, os sermões de Spurgeon já eram traduzidos para cerca de 9 línguas diferentes. Aos 50 anos de idade, Spurgeon havia sido responsável pela fundação e supervisão de cerca de 66 instituições, incluindo igrejas, escolas, seminários, orfanatos, escolas de pastores, revistas mensais e editoriais. Pastoreava uma igreja de milhares de pessoas, respondia uma média de 500 cartas semanalmente. Falei por dia, é semanalmente. Lia 6 livros teológicos por semana e isso, dizia ele, representava apenas metade de suas tarefas. Dentre seus dons estava a capacidade de escrever, comunicava suas mensagens escritas tão bem quanto a pregava. Publicou 3.561 sermões e 135 livros. Spurgeon ainda deixou a aclamada série de comentários que O Tesouro de Davi, Comentários aos Salmos, obra que levou mais de 20 anos para ser concluída, ainda não disponível em português. Até o último dia de pastoreado, havia batizado em torno de 14.692 pessoas e preparado centenas de jovens para o ministério. Foi casado com Susannah Thompson, seu amor e inspiração, e teve 2 filhos, os gêmeos não idênticos, Thomas e Charles. Por quem não sabe, sou gêmea também. Em 7 de junho de 1891, ensinou pela última vez. Suas últimas palavras no leito de morte foram dirigidas à sua esposa. Ó, querida, tenho desfrutado de um tempo muito glorioso com meu Senhor. Ela então exclamou: ó, bendito Senhor Jesus, eu te agradeço pelo tesouro que me emprestaste no decurso destes anos. Oh, glória! Que lindo, né? Mesmo em meio à dor, em meio a tantas lutas, serviu o Evangelho. Que sirva de lição para nós. Não é para ser uma pessoa aqui para a gente ficar, como diz, devotando, como se fosse um santo. Não, é um exemplo. Eu gosto muito de exemplos, e Charles Spurgeon para mim é um exemplo a ser seguido, assim como Jesus Cristo. Não comparando não, pelo amor de Deus, não se compara. Estou dizendo assim, exemplos têm que ser seguidos. Então que possamos nessa manhã desfrutar deste Evangelho, desfrutar da graça de Cristo. Creia de uma vez por todas, e quando você crê de todo o teu coração, você vai desfrutar e não vai fazer nada com medo, porque eu tenho que fazer, porque senão eu serei punido. Não, é de graça. E a minha atitude mediante essa graça será em gratidão de ser obediente, de fazer tudo aquilo que agrada o coração dele, e através das minhas atitudes isso também me gerará muitos benefícios, sim. Amém? Que Deus te abençoe. Essa palavra tenha falado ao teu coração, tenha te alegrado, tenha te dado um renovo, ânimo, tenha realmente te despertado, tenha aberto seu entendimento de uma vez por todas. Amém? Que Deus te abençoe. Se ela te edificou, eu te peço, me ajuda, compartilha, curte, deixa bastante comentário aí, me alegra bastante, gosto de ouvir o comentário de vocês. Se alguém discorda, me perdoa, deixa comentário aqui, ou se concorda, deixa também as suas considerações, e um beijo no seu coração, e até amanhã.